Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem. Na aula de hoje, nós daremos continuidade à última aula, tá? Onde eu parei na explicação sobre o atendimento pré-hospitalar. Estão lembrado? Então, aquele atendimento que é realizado fora do âmbito hospitalar. E para isso, nós conversamos um pouco sobre as equipes, né, que trabalham nesse sentido pré-hospitalar. Então, comentei um pouco sobre as ambulâncias, sobre os profissionais, né, em cada tipo de ambulância, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte da telefonia, né, daquele pessoal, daquela equipe que ninguém vê, mas eles estão agindo de alguma forma, né, que é o telefonista, tá? Quem atende os chamados antes da ambulância sair para a rua, antes de acontecer o atendimento, né, assistencial pessoal, ocorre um atendimento, uma triagem pelo telefone. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês como que funciona esse processo. Vamos lá? Então a função do telefonista, né, é atender o telefone. Primeiramente, ele vai acalmar esse paciente, porque, né, esse paciente ou outro solicitante, né, dá para entender quando as pessoas falam chorando, gritando, desesperado, não tem como, né? Então, primeira fase desse atendimento é acalmar o solicitante, tá? Então, vai acalmar para que ele possa passar as informações corretas. Esse telefonista ele é ter treinado para poder verificar a possibilidade de trote. Existe, tá, pessoal? Com bastante frequência, trote. Então, por exemplo, vocês podem até achar estranho, achar, né? Como se fosse uma omissão de socorro, mas não está de forma correta. Por quê? É necessário falar com certeza o local que está ocorrendo o acidente, tá? Ah, tá aqui numa rua, tô em frente a uma casa verde, pessoal. Tem mais de milhões de casas com portão verde, né? Então, quando o telefonista atende, ele vai precisar de exatidão. Então, local correto, endereço correto. Ah, não sei o endereço. Vai olhar a placa com o nome da rua, vai até o local para poder passar a informação correta, né? Não adianta a ambulância sair correndo, desesperada, e não ter a informação, e não conseguir chegar no destino, né? Não conseguir fazer o atendimento. E infelizmente existe esse tipo de coisa, de pessoas que fazem trote, né? Aí se desloca uma ambulância, de repente acaba indo para um sentido oposto, precisam de uma ambulância num outro local que realmente esteja necessitado, né? Esteja um acidentado grave e desperdiçou a ambulância numa situação de trote. Então esse profissional ele vai averiguar, né, a possibilidade de estar ocorrendo um trote. E para que isso ocorra, ele vai pedir e vai conferir o local que está sendo solicitado. Endereço correto, ponto de referência, número, né? Ah, mas está na rua. Vocês vão passar o número da casa mais próximo ao local do acidente, tá? Então tem que ser tudo com muita exatidão e detalhes. Ele vai estimar a gravidade, tá? Qual a gravidade imediata que apresenta por telefone? Ah, como é que vai saber? A pessoa que, né, telefonou, que está chamando, solicitando uma unidade de emergência, o que vai acontecer? Ela vai passar as informações, todas as informações possíveis, tá? O telefonista ele vai orientar para que essa pessoa realize alguns procedimentos que sejam seguros para ela e, né, para o acidentado ou os acidentados. Então, nesse momento, é realizado a primeira triagem por telefone, tá? Então, alguns exemplos. Vai perguntar se a pessoa está respirando, se dá para observar movimento respiratório, se a pessoa está com o olho aberto, com o olho fechado, tá? Se está se movimentando, se está contactuando, se tem presença de muito sangue no local da cena, né? Se tem algum órgão exposto. Então, com essas informações, já é possível fazer a primeira triagem, né? Definir, por exemplo, o tipo de ambulância que vai buscar essa pessoa, o destino para essa pessoa, né? Então, esse momento, primeiro momento da telefonia, é muito importante, tá? E deve ser bem detalhado. E para que essa triagem, né, aconteça de forma efetiva, adequada, com
critérios, né? Existe um médico chamado médico regulador. Então esse médico ele vai atender o telefonema, tá? Ele vai coletar todos os dados possíveis e informações do que está acontecendo, do estado geral desse paciente. Ele vai realmente interrogar o solicitante para obter o maior acesso ao caso, tá? Ele vai decidir pelo atendimento mais adequado. De acordo com essa decisão, ele vai orientar os membros da equipe que vai retirar essa pessoa, tá? Então, de repente, se for uma situação que não exige a presença médica, o médico ele vai orientar, né, o enfermeiro, o técnico auxiliar de enfermagem, o motorista, sobre o procedimento que será realizado, a forma, né, como será realizado e para onde vai encaminhar esse paciente. Lembrando que ele vai elaborar uma estratégia de atendimento e ele vai definir o local do atendimento, o local de destino. Quando esse paciente for acolhido pela emergência, para onde ele vai? Se ele vai para um pronto-socorro X, pronto-socorro Y, se ele vai para uma unidade de internação. Então, normalmente, quando atende, né, acidentado, muito comum que ocorra, né, esse encaminhamento para pronto-socorro, tá? Pronto-socorro porta aberta ou pronto-socorro porta fechada. É mais comum do que para um hospital. E aí ele vai elaborar um relatório final, tá? Um relatório sobre todo esse atendimento que ele prestou, sobre as informações que ele coletou, sobre as orientações, sobre a decisão do destino, tá? Para onde foi encaminhada essa pessoa. É tudo anotado e certificado para que não ocorra nenhum tipo de erro, nenhum tipo de questionamento, tá? E da maneira que ele entrevista o solicitante, ele vai questionar sobre algumas situações, algumas condições específicas. Então, quando for solicitado, né, uma ambulância e esse paciente tiver alguma patologia clínica, tá, não seja um acidente, ele faz um questionamento sobre a idade desse paciente, tá, para ver se esse paciente tem algum tipo de doença já pré-existente, se ele teve alguma internação recente, se ele foi internado, aonde ele foi internado, tá? Por que ele foi internado. Vai questionar sobre qualquer tipo de tratamento que ele esteja fazendo ou tenha feito, tá? Anteriormente, então tem esse questionamento. No local do episódio atual, ou seja, aonde está acontecendo a cena, o que ele vai perguntar? Quais são os tipos de questionamentos? Sobre as funções respiratórias, né? Então, normalmente, uma maneira de identificar se a pessoa está respirando ou não, né? Sem se contaminar, sem prejudicar essa pessoa, é na observação. Se vai ter movimentação torácica, né? Ou abdominal. As crianças e os homens, eles têm respiração maior, né, na região abdominal. Então, vocês vão olhar o abdômen subindo e descendo. Mulheres tendem a ter respiração mais torácica. Então, é aqui, ó. Tá? Vocês vão ver que vai elevar tórax. Ele vai questionar sobre as funções circulatórias, tá? Nossa, como que vai conseguir identificar as funções circulatórias? Ele pode orientar, por exemplo, a pessoa que está solicitando para que ela verifique o pulso, tá? Esse pulso aqui carotídeo, ó. Então, para que ela sinta, ver se está pulsando, tá? Se ela não conseguir, há outros métodos, tá? De conseguir verificar. Vai questionar sobre as funções neurológicas, tá? Por exemplo, se o paciente se encontra orientado em tempo e espaço, tá? Se ele está acordado ou desacordado, tá? Se está agitado, então ele vai questionar sobre isso e sobre as funções motoras. Esse paciente que está conseguindo se movimentar, mexer membros superiores, membros inferiores, está tendo rotação de cabeça, né, de cervical. Como que tá as condições gerais desse paciente, né? De acordo com as funções motoras. E quando ocorre patologias traumáticas, acidentes por trauma,
tá? Ele vai questionar sobre o tipo de acidente, por exemplo, se foi um acidente automobilístico, se foi um acidente ciclístico, motociclístico, tá? Um acidente aquático. Então ele quer saber o tipo do acidente para poder entender o que aconteceu, né? Se for colisão, se for batida, ele vai querer saber se for colisão frontal, lateral, traseira, para poder entender, né? Montar um cronograma da cena na cabeça para ver as possíveis complicações que podem ocorrer de acordo com o acidente, tá? Se a pessoa foi arremessada, né? Se a pessoa se cortou, como foi o tipo do trauma, qual foi esse mecanismo. A gravidade aparente, então ele vai pedir para o solicitante, né? Passar algumas informações assim, por exemplo, se há presença de muito sangue, né? Se existe algum órgão aparente, fraturas que estejam expostas ou internas. Então ele vai pedir informações sobre aquilo que dá para perceber, que é perceptível, tá? Haverá questionamento também sobre as funções vitais, tá? Ver se esse paciente está respirando, está com batimento cardíaco, né? Com relação à temperatura, encostar, dá para ver se está com a temperatura diminuída, no caso de uma hipotermia, tá? Se houver a possibilidade de aferir os sinais vitais, de repente essa pessoa tem, né, oxímetro, tem braçadeira e consegue verificar, indica-se normalmente não mexer no paciente, tá? Mas com as orientações do médico regulador, a pessoa que está solicitando, ela tem algumas orientações de como abordar esse acidentado, de como verificar os sinais vitais, às vezes como intervir até que a ambulância chegue para poder garantir, né, um prognóstico legal para esse paciente. Então, no caso de um engasgamento, por exemplo, enquanto a ambulância está indo, não dá para ficar parado esperando a pessoa desengasgar, a ambulância chegar. Existem algumas manobras que podem ser realizadas, o médico vai orientando esse solicitante para fazer as tentativas, né, até que a ambulância chegue ao local. Então, tem várias situações. E tem um questionamento também sobre as lesões principais. Se tem algum tipo de lesão suspeita ou evidente, tá? Que seja visível. Tranquilo, pessoal? Então, dessa parte de atendimento pré-hospitalar, o que vocês vão precisar saber são os tipos de ambulância, tá? O que é um suporte básico, o que é um suporte avançado, em qual situação se utiliza-se, né, cada um deles, qual a função do médico regulador, qual a função do telefonista, tá? Então, essa é a questão maior que vocês vão ter que entender e saber, tá? Qualquer dúvida vão falando comigo. Pessoal, agora eu quero dar uma introdução sobre o atendimento inicial na sala de emergência. Então, falando um pouquinho de quando esse paciente foi atendido, né, no ambiente pré-hospitalar, ele chegou na sala de emergência, o que deve ser realizado? Como deve ser essa abordagem inicial? Primeiramente, vocês vão seguir aquele atendimento inicial, tá? Que é o planejamento, triagem, avaliação primária, reestabelecimento dos sinais vitais, avaliação secundária, reavaliação e tratamento definitivo, né? Então, vocês já sabem que isso deve ocorrer primeiramente no atendimento inicial. E é uma coisa que eu expliquei, né, separadamente, cadenciado, mas ela ocorre, né? Esse planejamento, o atendimento inteiro, né, os 7 passos ocorrem junto, tá? Como é uma emergência, deve ter agilidade, rapidez, tá? No atendimento, no diagnóstico, no tratamento. Então, lembrando que no planejamento, né, sempre deve haver uma equipe treinada, uma equipe sintonizada, tá? Sempre deve ter materiais disponíveis, equipamentos que são indispensáveis para o atendimento de urgência e emergência. Não pode faltar, tá? Com relação à triagem, a gente já sabe que agora a triagem ela sempre vai iniciar no local do evento. Aonde foi o acidente, inicia-se a triagem, tá? E que ocorre a caracterização das vítimas é uma classificação por cor, tão lembrado que eu comentei? Então, vermelho são situações de emergência, amarelo ou laranja, situações urgentes, verde, não urgente, né?
Preto também é uma das cores que são utilizadas, preto ou branco, que indica morte evidente, tá? Então tem essas coresinhas aí de classificação. E de acordo com a classificação, há um período, né? Um horário para que esse paciente possa ser atendido. Então a gente já sabe que na emergência o atendimento é imediato, na urgência pode esperar até 2 horas, né? Para ser atendido. No não urgente, ele pode esperar até 4 horas para ser atendido, tá? Então, isso que vocês têm que saber. E na avaliação primária, agora vocês vão entender como que ela ocorre, tá? Para que serve essa avaliação primária, essa primeira avaliação? Ela serve para identificar qualquer tipo de problema que cause um risco muito grande para a vida desse paciente, tá? Então, existe uma sequência para ser utilizada. Essa sequência nós chamamos de ABCDE. O que é esse ABCDE? Então, A, né? Obviamente que vocês vão perceber quando vocês forem estudar que essas letras significam ações, né? E como são normas da American Heart, vocês vão perceber que está em inglês, mas dá para a gente associar em português, né? Então, esse A lembra air, que é ar, respiração. Então, nesse momento do A, o que vai fazer como primeira opção na letra A? Vai imobilizar, tá? Essa região da cervical, com a colocação do colar cervical, lembram dele? Então, vai imobilizar a cervical e deixar as vias aéreas pérvias, tá? Eu vou falar aqui rapidinho, depois a gente vai detalhar como ocorre em cada letrinha, tá? Então, o A ele significa vias aéreas pérvias e imobilização da cervical. O B é breathing, né? Que significa respiração. Respiração e ventilação, tá? Já vou explicar também como é que funciona a diferença, né? O C, ele vai para circulação, então fica fácil da gente associar, tá? Circulação e controle de hemorragia. O D significa um rápido exame neurológico e o E significa exposição do paciente e controle de hipotermia, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um individualmente. Eu vou virar a câmera na frontal para mostrar as imagens para vocês entenderem, tá?